Mix Cultural. E aí galera, boa noite pra você que está ouvindo a Univale FM 94,9, beleza? Eu sou Gustavo Rocha e começa agora mais um Mix Cultural. Boa noite galera, eu sou Duda Canhete acompanhando vocês todas as quintas-feiras. E aí pessoal, eu sou Gustavo Vasconcelos e vocês também podem nos ouvir pelo site univale.br/rádio. O Mix Música vai te encantar com o coletivo musical francês Nouvelle Vague. A Cinemateca é sobre os queridinhos do momento, os Minions e seu novo filme. E no Momento Mix vamos falar sobre a exposição Ter as Costas Livres, da artista plástica paulista Júlia Amaral. A entrevista de hoje é super especial. Vamos conversar com Charles Zimmermann, o catarinense que andou pelo mundo de bicicleta. Agenda Mix. Sexta, dia 26, tem o recital de violino e piano no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. A produção é de Alberto Montiel e a entrada é franca. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro. Dia 26 e 27 tem a mostra de dança do Grupo Tríade no Teatro Municipal de Itajaí. A mostra tem início às 7h30 da noite e os ingressos custam R$30 ou R$15 mais 1 litro de leite longa-vida. Na próxima terça-feira tem Morgana Tramontini e Chico Preto no Música na Biblioteca. Você que estará pela Univale de Itajaí, não deixe de prestigiar. Terça-feira, dia 14, no Espaço Cultural, hall de entrada da Biblioteca Comunitária. No dia 26, o Bar Cultural Zeppelin traz apresentação com o Monosound. É uma banda aqui de Itajaí formada por André Braga, André Carlos, Nicolas Reis, Nino Alessandro e Marcelo Calef, com o propósito de trocar o velho e bom rock and roll. O início é às 22 horas. O valor da entrada é R$10. Cinemateca. Os Minions roubaram a cena de Meu Malvado Favorito. Tanto que na sequência do desenho animado, os personagens amarelinhos tiveram mais destaque. Não é à toa que eles ganharam um filme próprio, cujo trailer é bem divertido. A maior dificuldade dos roteiristas era encontrar um motivo para o surgimento dos pequenos seres, mas acho que isso foi bem resolvido. Os Minions são capangas amarelos que existiram desde o início dos tempos, evoluindo de amarelos organismos unicelulares em seres que têm apenas um propósito: servir os vilões mais ambiciosos da história. Porém, depois de sua inépcia, destrói todos os seus mestres, incluindo um T-Rex, Gengis Khan, Napoleão e o Drácula. Eles decidem isolar-se do mundo e começar uma nova vida na Antártica. A trama volta ao tempo dos dinossauros e mostra os Minions à procura de um vilão. O objetivo deles é servir alguém da Turma do Mal. Depois de tanto procurar, Stuart, Kevin e Bob decidem embarcar numa jornada e vão parar em Nova York na década de 60. Eles chegam à convenção de vilões, onde competem pelo direito de ser capangas para Scarlet Overkill, uma vilã elegante e ambiciosa, determinada a dominar o mundo e se tornar a primeira supervilã mulher. Como eles só balbuciam e falam uma língua própria, um narrador conta toda a trajetória. Vamos ver como isso será resolvido no longa-metragem que estreia hoje aqui no Brasil. Momento Mix. O humano e o animal. Um encontro. O devir do homem à condição animal. Uma metamorfose. A degeneração. A finitude. Aquilo que resta. Estas são algumas das questões que percorrem as fotografias e os objetos da exposição da artista plástica paulista Júlia Amaral. A exposição inclui uma mesa redonda intitulada A Poética da Espreita Júlia Amaral. A proposta da mesa é discutir a trajetória da artista, assim como os trabalhos presentes na exposição. A exposição Ter as Costas Livres faz parte do projeto Memória em Trânsito, que propõe estudar e divulgar as obras dos artistas catarinenses pertencentes ao acervo do Museu Victor Meirelles. Com isso, o museu visa ampliar o entendimento da poética desses artistas, estimulando a elaboração de outros discursos sobre suas obras. A exposição fica aberta à visitação até o dia 27, no Museu Victor Meirelles, no centro de Florianópolis. A entrada é franca. Mix Música. Mistura a novela vague do cinema francês dos anos 60, a bossa nova da mesma época, o punk e a new wave dos anos 80, e tudo isso resultará no Nouvelle Vague,
uma banda nostálgica tipicamente francesa, mas com molho brasileiro. Com 10 anos de existência, o coletivo musical francês Nouvelle Vague, liderado pelos músicos Marc Collin e Oliver Libaud, já diz no nome a que veio. Tanto em inglês quanto em português, o termo francês tem o mesmo significado, nova onda, que também pode ser interpretado como um sinônimo para o gênero bossa nova. Conhecidos na cena musical francesa desde os anos 90, Collin e Libaud conceberam o Nouvelle Vague originalmente com 8 vocalistas, 6 francesas, uma brasileira e uma norte-americana, que não fossem familiarizadas com as versões originais de músicas como Love You, Tear Us Apart, Joy Division e Making Plans for Nigel, XTC, para que suas interpretações tivessem identidades próprias. O primeiro álbum do grupo, intitulado Nouvelle Vague, foi lançado em 2004 na França e no Reino Unido, e em 2005 nos Estados Unidos. O principal feito foi, sem dúvidas, ressuscitar clássicos da era New Wave e Post-Punk e reinterpretá-los em ritmo de bossa nova. Entre o repertório do disco estavam músicas conhecidas de bandas famosas dos anos 70 e 80. O gosto por recriar canções de bandas underground foi predominante no segundo álbum do grupo, Band Apart, lançado em 2006, seguindo o mesmo estilo do primeiro trabalho, incluindo covers de bandas como Blondie, New Order, Billy Idol, U2 e Izzo. No terceiro álbum de estúdio, intitulado 3, de 2009, apesar do repertório continuar sendo inteiramente de covers, o coletivo preferiu os bem-sucedidos arranjos de bossa nova em favor de um estilo mais orientado pelo country e bluegrass, além de convidarem os cantores originais para cantar com os vocalistas do grupo. O álbum mais recente, Couleur sur Paris, de 2010, voltou-se para o punk e pós-punk francês dos anos 70 e 80. Contando com a participação de nomes consagrados como Vanessa Paradis e Julien Doré. O Nouvelle Vague já veio em turnê 4 vezes ao Brasil, e também pela Europa, América do Norte e Ásia. E agora vamos ouvir um dos seus hits, Just Can't Get Enough. For me, I just can't get enough. I just can't get enough. Just feel like a rainbow and know it set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. You like an angel and you give me love, and I just can't seem to get enough. Você está ouvindo o Mix Cultural. No próximo bloco tem entrevista com Charles Zimmermann. Mix Cultural. O segundo bloco do Mix Cultural já vai começar.
Nosso convidado de hoje é Charles Zimmermann, que ficou conhecido por ter viajado o mundo de bicicleta e agora autor do livro Travessia. Boa noite, Charles. Oi, boa noite, Duda. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Gustavos, né? Boa noite. Então, vamos começar contando pra gente, depois de tanta aventura, né? Como é ter sua história impressa? Como é que é tu fazer um livro assim? Eu confesso que você comentou da aventura, né? Confesso que seria outra aventura se seguir no sentido literal dessa palavra, né? Escrever um livro é eu digo assim, um sacrifício no bom sentido, é uma tortura, digamos. E foram 18 meses para escrever esse livro, quase que o tempo da própria viagem, né? Então, estudar, eu acredito assim que escrever você tem que ler. Então, a escrita você não forma nada sem a leitura em si. Então foi uma outra viagem, revendo as situações das viagens. Eu confesso que você volta muitos dos pontos na qual viajou, escrevendo, né? E você acaba pesquisando, você acaba vendo filmes, lendo artigos, revistas que você queria ver ou lembrou durante a viagem e complementa. Eu confesso que o processo da escrita desse livro seria como o fechamento de muitas coisas que foram anotadas, do que eu podia ver, de indicação de filmes, alguma coisa assim, literatura enquanto da viagem. Mas foi baseado no seu diário de viagem. Sim, exatamente, a base. E daí teve uma outra reestruturação, você foi complementando conforme foi pegando esses escritos, é isso? Exato, exatamente. O que aconteceu? A formação desse livro, né? São imagens, eu gosto muito de fotografia, né? Alguma coisa que eu filmei, né? E anotações em si. Né? Então, nesse contexto, eu tentei transmitir nas palavras. Agora, por cima disso, digamos, muitas coisas, né, acabaram não saindo em livro, porque eu defendo muito a ideia, essa questão que eu comentei no início, acredito que um livro desse, o meu objetivo em si é prender o leitor. E se o cara diz para mim, comenta, né, que passou da página de número 50, porque vai continuar no livro, gostou. Então, muitas coisas, eu quis mais ou menos um foco, digamos, que tem nesse livro, são lugares, do nosso ponto de vista, não sei ao certo, exóticos, se essa é a palavra, o sentido literal. Então, teve momentos que eu tive na Alemanha, teve momentos que eu tive na Holanda que não saíram aqui no livro. Né? Então, a minha ideia justamente é relatar algo, como seria uma experiência de um cidadão de bicicleta na ilha de Borneo, na Malásia, como seria pedalar um trecho da China, como foi a sua experiência na Índia, que foi desastrosa, no fundo, experiência na Índia. Aí que apareceu o tal do erro da estratégia da viagem, digamos assim, do planejamento, né? E sobre o lançamento do livro, você já tem alguma resposta assim do público? Como é que foi essa receptividade? Olha, na questão do papo reto, digamos, perante ao livro, eu confesso que estou muito feliz e já podia dizer assim a nível do Brasil que esse livro já quase é um dos livros mais vendidos do nosso estado. É um livro que atingiu 3.000 cópias. E muitas editoras grandes saem a primeira tiragem com 3.000 cópias, às vezes de autores muito badalados no mundo da literatura em si. Sim. Então, esse livro começou a ser vendido, os lançamentos começaram em fevereiro, e todo mês faço 2 ou 3 eventos assim. Eu falo muito em escolas, eu gosto de falar muito no mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico é o mundo que eu respiro, eu leciono também, né? Mas na área de relações internacionais e comércio exterior. E a receptividade é muito interessante, sim, com certeza. É claro que tem coisas, digamos, sugestões em si, né? Porque enquanto eu fiz o processo desse livro, eu enviei para alguns jornalistas. Que opinião, as originais? O que você acha disso, que você não acha, né? Foi aí que, inclusive, uma das pessoas que apareceu, uma das pessoas que eu enviei esse trabalho foi o Fernando Gabeira. Sim. Né? Que a gente fez até um programa na Globo News sobre esse livro, né? Sobre essa viagem, já comentando que sairia esse livro. Ele chegou a ler as originais. Então, confesso que estou super feliz mesmo. Porque o meu grande interesse, no fundo, Duda, claro, a gente quer vender, tem isso. Mas uma das mensagens, assim, que
compartilhar, dentro do meu ponto de vista, que o mundo é redondo, o mundo é acessível para todos nós. Quebrar paradigmas em si, né? Sim. Que a própria capa dessa ideia que eu tive é que no outro lado do mundo, que a gente comentou, Borneo, outros lugares na Indonésia ou na China, no Oriente Médio, outros lugares da América Latina, todos nós queremos ser felizes. E todos nós temos essa curiosidade pelo mundo, né? Eu voltando aqui, as pessoas têm curiosidade de como foi, mas enquanto lá as pessoas têm curiosidade sobre mim também, e também sobre o meu país, que é o Brasil. Sim. Né? Então, o meu grande interesse, uma das coisas, é desmistificar essa ideia do mundo. A gente tem, na minha concepção, certo preconceito, né? Porque, um exemplo, assim, eu sou um cara vidrado pela Índia. E a primeira vez que eu fui à Índia, em 2004, e relatei sobre aquela viagem à Índia, num livro em si, foi 2 meses que eu tive naquela vez na Índia, né? Isso aqui foi a 4ª vez que eu pisei na Índia, aqui, a turismo. E relato que, nunca esqueço, comentando, digamos, a Índia, nossa, que estranho, né? Que sujeira, alguma coisa assim. Hoje, a minha ideia é da compreensão, não, aquilo é um mundo que eles vivem, a casta, aquilo é a raiz daquela sociedade, é assim que eles vivem. Eu fui um cara muito curioso também, como é que é essa coisa, como é que se vivem das sociedades. E a minha ideia, justamente, é falar muito disso e divulgar nesse sentido de como é. Como meu ponto de vista. Então, porque as pessoas têm muita curiosidade no nosso país, só que são curiosidades que apareceram agora. Era uma coisa que há 20 anos as pessoas não tinham tanta curiosidade pelo mundo, principalmente com esse efeito irreversível que é toda a globalização, né? E o que é a Índia no sentido da tecnologia da informação, é aquela coisa mística, o que é? Tem tudo isso lá, mas também tem outras situações. E assim o meu grande objetivo também é desmistificar algumas ideias, né? Então, paralelo a esse negócio, né? O livro seria uma consequência disso aí, uma lição pessoal também, mas que... E falando em ideias, no livro tu comenta da falta de afetividade nos outros países. Você sendo brasileiro, como é que foi lidar com tudo isso? Essa falta de afetividade é muito de povo para povo, né? Claro. Só que exatamente o que seria essa afetividade, né? Afetividade para aquela sociedade, para uma sociedade alemã, por exemplo, é um tipo de afetividade, né? Que para nós não passa por afetividade, né? Para outros é uma atividade até pegajosa no sentido, né? Então é muito relativo. Então acredito assim que essa tua pergunta, o que seria? E cada lugar, cada continente tem o seu tipo de afetividade. No nosso Brasil, por exemplo, nós estamos aqui no sul. Se nós formos a São Paulo, a afetividade para o Nordeste é muito diferente, que o gaúcho tem um outro tipo de afetividade, né? Então ela seria de regiões para regiões isso, né? Principalmente o começo, eu relato muito o início desse livro, o início dessa viagem em si, na Nova Zelândia. E comento desse certo distanciamento, essa compreensão. Falo muito do beijinho no rosto, que a gente tem isso. Sim. Não, países como esse, aquele modo de uma ex-colônia inglesa em si, que é a própria Nova Zelândia, né? É aquele jeito britânico, não tem muito esse afeto. Existe esse afeto, sim, a partir do momento que eu tenho uma relação pessoal, familiar com essa pessoa. Assim, no Oriente Médio também é uma coisa muito interessante, que eu cumprimento o homem me cumprimenta com 2 beijos no rosto, né? Porém, da mulher, ela vai permanecer de braço cruzado atrás dele. Porque ela só vai me estender a mão ou algo assim se eu tiver algum laço familiar com ela. Então, é tudo uma gangorra, né? Então, essa compreensão que é bem interessante, assim, uma coisa que eu particularmente aprendi viajando. Ou compreendi, ou melhor. Tento compreender. Charles, e quando tu fala da Tailândia no livro, tem a seguinte descrição: quem vive nos templos não podem fazer compras e vive de doações do povo. Esse é só de um dos exemplos, né, das diferentes culturas que tu cita no livro. Qual delas te chamou mais atenção e por quê? Tanto positivamente quanto negativamente? Qual delas, em que sentido, qual dessas culturas? Isso. Sim, perfeito. Bom, essa é uma situação dos budistas em si, dos budistas do sudeste da Ásia, né? Que na Tailândia, no Camboja, no Laos, o budismo é predominante. Então o budismo ele vive de doações. Então tem um ritual bem curioso, bem interessante, bem único daquela região propriamente dito, que pela manhã os budistas saem pelas ruas e as pessoas vão até a rua e dão oferendas a eles, ou seja, a alimentação daquele dia ele recebe das pessoas, né?
Então é uma tradição, uma cultura, algo muito ligado ao budismo em si, né? O budismo tibetano também tem algo assim. Mas o que mais me chama a atenção mesmo, nesse sentido dessa religiosidade, dessa cultura, essa coisa intrigada entre religião e cultura, é a indiana. Isso me chama muito a atenção, né? Eu confesso que, se você me perguntar o que mais te surpreende, o que mais te agrada, o que mais assim qual o país que você mais aprende, eu diria que sim, é a Índia. Mas em que sentido isso? Dessa situação muito estratificada, muito já dimensionada, digamos, a sua posição no setor da sociedade, né? Castas, por exemplo, Gustavo, o seu filho será publicitário, né? A sua filha ou filho será jornalista, então eles já sabem, né? Existem alguns escapes dessa sociedade, mas isso estabelecido pela própria religião, o hindu, né? Que define isso dentro da sociedade. É muito interessante que você percebe isso dentro daquela sociedade, dessa divisão de castas, né? Claro que é uma coisa assim, estamos aqui falando do modo friamente, né? Do modo frio, porém é uma condição, isso não é uma condição de hoje. Eu sempre digo assim, quem sou eu do Brasil, que é um país que tem 500 anos, 150, porque antes era, na minha concepção, apenas uma colônia de Portugal, né? Uma chácara, digamos, de Portugal, né? E para comentar de uma cultura indiana de 3, 4 mil anos, né? Então não vai mudar agora. E justamente a parte econômica, digamos assim, a religião, ela está acima, na Índia, ela está, é o que dizem assim, que seria o entrave para o desenvolvimento econômico da Índia. Porém, isso está em todas as classes sociais, em todas as castas. Não se fala essa palavra classe social na Índia, sim, castas, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que mais me chama a atenção mesmo, né, sem dúvida, dessa conexão sociedade e religião, é a Índia. Legal. E no final da descrição da sua trajetória, você comenta que sentiu falta de coisas simples, como, por exemplo, a própria cama, a água quente, os próprios familiares. Você consegue dizer o que você mais sentiu falta durante a viagem e o que mais você sente falta agora que você voltou, daquele tempo que você passou fora? Eu vou responder por partes, assim, o que mais sinto falta na viagem. É bem interessante porque a falta são as pessoas bem próximas, né? Sim. As pessoas bem próximas da gente e da família. Eu não tenho filho, mas a minha mãe é falecida, né? Então seria meu pai ou alguns amigos mais próximos. E onde é que eu sentia falta, era bem interessante, que às vezes naqueles lugares que eu queria de belezas, uma beleza única, de um lugar que eu estava num estado de espírito, né? Assim, muito de alegria, de satisfação, de ter chego a algum lugar, ou aquele momento, aquele amanhecer, aquele pôr do sol, né? Queria compartilhar. Eu queria compartilhar. E é nesse momento que eu sentia muito, digamos assim, a minha falta, a minha solidão, né? Eu parafraseando até um livro que gerou um filme, um livro que eu li há muitos anos atrás, se chama Natureza Selvagem, do neozelandês chamado Jon Krakauer, né? Que é a última frase desse filme, desse livro, claro, também, diz assim que nada vale a felicidade se ela é compartilhada. Sim. Então, esses momentos assim, né? A segunda parte da pergunta, você diz assim que quando eu voltei, né? O que dessas coisinhas pequenas. Sim, eu noto que é dessas coisas pequenas que eu tinha muita falta. Por quê? Eu também... Que coisas pequenas são essas? Assim que quando eu regressei, cheguei em casa via Uruguai, pela fronteira do Uruguai. Sim. Assim, passando o Uruguai, a primeira coisa que eu foi num posto de gasolina, um restaurante de um posto de gasolina, onde que eu pedi o arroz, feijão, né, o feijão preto, que dá a impressão que só no Brasil tem feijão preto, né, outros lugares tem. Arroz, feijão preto, foi um bife com cebola e um ovo frito. Eu nem como cebola, mas naquele dia eu comi aquela cebola com tanta vontade, né, eu como muito pouca cebola, claro, não sou fã de cebola, então me chamou, são esses detalhes pequenos, essa situação. Claro que da cama, aquela tranquilidade, porque ao tempo, eu confesso assim que foram desses 2 anos e pouco, o começo da viagem foi muito difícil na questão da adaptação, né? Você se adaptar, porque metade desses dias eu passei em barraca, eu carreguei uma barraca comigo, saco, eu dormi e tudo mais. E essa adaptação, ela foi dos primeiros
30 dias até 60 foi muito difícil. Justamente eu comecei na Nova Zelândia, teve até intempéries com relação ao clima, né? Uma nevasca, ventos tão fortes que quando eu conseguia ficar em cima da bicicleta em descida de morro, eu dei a impressão que eu tinha que pedalar para descer. Era muito difícil. Então, depois, esse sentido de todo dia empacotar aquelas coisas, de todo dia ficar olhando ao redor se não esqueci nada, ou enfim, às vezes esqueci assim, com certeza, né? Então, todo dia, e isso, digamos, virou uma rotina. Então, quando eu voltei, assim, eu agradeci, digamos, uma das coisas que não precisava empacotar as coisas, né? Que tinha a máquina de lavar roupa normalmente eu lavava na pia ou pagava, né? Que o objetivo da viagem dessa aqui é viajar barato. Essa foi a minha ideia, né? Com certeza. E, assim, e agradecer a própria cama em si, aquela tranquilidade dos amigos do Reduto. Por isso também que eu defendo a grande ideia de fazer uma viagem dessa, que é a decisão de sair, que é a parte mais difícil. Eu defendo muito disso, que o momento da partida é o mais difícil, justamente por essas questões desses detalhes aí, né? A gente sabe que sua cidade natal é Jaraguá do Sul, né? Uhum. Antes dessa viagem, qual que era a sua ocupação? O que tu fazia lá? Eu, na verdade, eu completo 41 anos agora sexta-feira, essa semana, dia 26. Quando eu completei 30 anos, né, eu deixei um trabalho de... Comecei a ter um sistema de treinamento tipo de um Senai. Eu trabalhei na VEG em Jaraguá do Sul. E os últimos 4 anos eu trabalhei na área de comércio exterior. E essa área de comércio exterior era desenvolvimento de novos mercados, digamos, viajava também a trabalho, né? E a empresa precisava de uma filial, então eu era um assistente de uma pessoa que fazia essas coisas. Eu não decidia, mas enfim, participava da decisão como um assistente. Sim. Trabalhava em comércio exterior. Mas quando eu completei 30 anos de idade, foi a minha primeira viagem de mochila, de 1 ano pela Ásia. Então eu confesso, da tua pergunta, o que tu fazia lá, né? O que eu faço, digamos assim, eu uso aquela cidade como base. Enquanto aqui eu escrevo, eu leciono, e essas minhas idas e vindas eu uso como base. Então, nesses últimos 10 anos, esse é meu estilo de vida, digamos. Eu saí de um modelo da empresa. E os primeiros anos até cheguei a prestar serviço para a empresa, né? Enquanto lá viajando, você estando... porque em 2006 fiquei 1 ano na África, também quase 1 ano. Foram 10 meses, 11 meses, vai. Então, são anotações, como é que é o mercado, o que você viu lá, de algumas coisas assim, dessa forma, mas sempre, claro, que curtindo, né? Uhum. E da onde é que veio a ideia de viajar pelo mundo de bicicleta? A bicicleta, ela entrou, na minha ideia, ela entrou aos poucos. De que maneira que ela entrou aos poucos? Eu defendo muito a ideia hoje que... talvez a minha primeira viagem, assim, você pega um ônibus, um caminhão ou um trem. Então, um exemplo bem prático, vai. Eu estou em Curitiba e tomo um ônibus para Florianópolis. Só que quando eu chego em Florianópolis, no ônibus dá a impressão que eu chegava lá e ficava, como exemplo, né, figurativo, eu ficava pensando nas cidades que esse ônibus tinha parado nas rodoviárias, naqueles pontos, sabe? E dei-me conta assim que aos poucos, indo nessas idas e vindas, nesse tempo na África ou nesse tempo na Ásia, depois um tempo na América Central, fiquei um tempo em Cuba, eu dei-me conta que a viagem em si não estava lá no final, e sim pelo caminho. Né? Então a bicicleta, vendo outros viajantes, ouvindo europeus principalmente que viajam pelo mundo de bicicleta, eu não sou o único, tem outros brasileiros também que fazem isso, eu não faço nada inédito, digamos assim, né? Não sou o único, não. Eu só acredito que cada um tem seus óculos, seus olhares porque cada um busca uma coisa, né? Sim. Eu busco muito esse estilo de pessoas e vejo franceses, ingleses, gente da Escandinávia, alemães fazendo essa viagem, né? Então via isso e por muitas vezes quando eu viajava mesmo a trabalho, nos finais de semana ou final de tarde, alugava uma bicicleta para conhecer a cidade. E ela apareceu aos poucos, assim, naquele sentido de viajar lento, ou no inglês falando, como se fala hoje muito slow travel, né? Ou esse viajar lento de ver mais. Então ela entrou nesse sentido, né? Então
justamente o que eu... e aí que entra essa ideia do livro aqui, dessas coisas mais minuciosas, porque pouco me chamava, pedalava, parava e ficava observando aquele ambiente, né, por muitos. Então eu pedalei muito pouco, até comparando a quem tem o hábito de pedalar por semana, são 300 km por semana a média. Então para quem tem esse hábito de pedalar, pedalava 4 dias e 3 não. Então é o sentido de ver mais o objetivo. E a bicicleta me proporciona aquela questão também assim, né, de você sente o cheiro, né, você sente o frio, o calor, o banho de chuva, literalmente, isso aconteceu muito, né? Então, eu acredito que um dos slogans desse livro seria assim, viajar à velocidade das pessoas. O que seria a velocidade das pessoas no meu sentido? De eu poder cumprimentar as pessoas, ou alguém, e ela poder me cumprimentar, o que ela está fazendo num campo de arroz, ou num campo de cana, ou na Ásia, que é muito comum com relação à seringueira, você pedir quem está fazendo ali. Então, essa ideia entrou aos poucos, nesse sentido de ver mais, sim, sentir mais as pessoas, estar mais próximo. Essa coisa que eu comentei no começo, essa minha necessidade de compreender como é que funciona, como é que as coisas ao redor, né? Essa foi a tua primeira viagem de bicicleta ou não? Sim, a minha primeira viagem de bicicleta. Mas, com certeza, teve uma preparação, né, para decidir, porque não é só sair pronto. Sim. Como é que foi esse planejamento, tanto emocional quanto financeiro? Eu confesso assim que é muito mais a preparação emocional do que propriamente perna mesmo, né? Física. Porque muitas pessoas quando pensam, e quando comecei a comentar, Duda, a respeito disso, as pessoas, mas que bicicleta que você vai, né? E qual é o nutricionista que você vai, né? Quem vai te patrocinar? Eu acredito muito assim, quando você literalmente quer alguma coisa, nesse sentido que eu quis essa viagem, eu não pensei muito, não procurei nutricionista e dei-me conta que nas pesquisas, e vi que a bicicleta seria, vendo outras já em experiências anteriores, né? Eu dei-me conta que a viagem em si, a bicicleta é só um detalhe. Sim. Eu pedalei com uma bicicleta fabricada no Brasil, padrão de 29 marchas, e dei-me conta que eu não podia ter algo muito com uma tecnologia avançada, a questão até do aro maior, a bicicleta, por exemplo, não tem freio a disco, que é uma coisa que você não encontra mais nas lojas de bicicleta que não tem freio a disco. É porque da questão do reparo, de encontrar peças. Então é essa questão, depois de desmontar, porque entre ilhas ou entre continentes eu enfiava isso num avião, né? Então a preparação foi nesse sentido assim, aos poucos, ouvindo, inclusive esse livro, ele é dedicado a um padre que pedalava, né, que acabou morrendo no caminho no México. E esse padre, o Padre Valdo, ele pedalou também. Esse foi o único cicloturista, que é esse estilo, né, que eu conheci pessoalmente. Ele afirmava que no final é a simplicidade. E esse era o meu objetivo. Então as pessoas perguntam se alguém, como é que eu faço? Olha, primeiro é você querer. Sim. Você quer pedalar ou o que você quer realmente, né? Eu queria pedalar, conhecer o mundo dessa forma. Então, Charles, voltando pro teu livro, onde é que a gente pode encontrar o livro para comprar? E para terminar, você tem uma página no Facebook, alguma outra rede social, alguma forma das pessoas te encontrarem? Para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Exato. Você encontra esse livro está nas livrarias do estado, né? Por exemplo, na rede catarinense Curitiba, principalmente. E aqui em Itajaí você encontra também no Pedale, uma loja de bicicleta em si, e nas livrarias. E eu também envio esses livros que você me encontra na rede social, né? Também tem uma fanpage disso aí. E em breve terá um site a respeito. Então, um livro que está nas livrarias, tá de fácil acesso aqui no nosso estado, aqui na região específica também. Então, o nome do livro é Travessia, 747 Dias de Bicicleta pelo Mundo, de Charles Zimmermann. Bom, muito obrigado, Charles, pela sua participação. Esperamos ver novas aventuras em breve, né? Vai ter? Sim, Gustavo, eu tenho plano sim. O plano é começar uma nova viagem dessa de bicicleta também. No ano que vem, metade do ano, por isso daqui a um ano, mais ou menos, eu pretendo passar por país, porque eu tenho um sonho de pedalar pelo Japão, quero pedalar na Sibéria, na Mongólia, peguei algumas linhas, alguns lugares passou o budismo aí também, e voltar para são rotas diferentes, mas será uma viagem de um ano um pouco mais curta que essa. Bom, com certeza a gente vai mas ficar sabendo. Vamos aguardar, né? No mesmo estilo. Essa foi mais uma entrevista aqui do Mix Cultural e aguarde que semana que vem tem mais atrações. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. O Mix Cultural chegou ao fim.
mas estamos aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite. Para nos fazer companhia durante a semana, acesse artecultura.univale.wordpress.com. Muito obrigada pela companhia e audiência aqui na rádio. Só para lembrar que estamos também nas redes sociais. Nossa fanpage no Facebook é Setor de Arte e Cultura Univale e o nosso Twitter é Cultura Univale. Boa noite para vocês, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dica, só manda para nós pelo e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 3341 7580. Boa noite, pessoal, bom final de semana.